Eu sou Ana Raquel, estudante de Publicidade e Propaganda. Estou finalizando o curso agora nesse semestre e trabalho desde o primeiro semestre como social media. Meu nome é Marcos Martins, eu sou storymaker e videomaker mobile e sou jornalista e atualmente faço cobertura de eventos corporativos e também de festas e outros momentos que as pessoas entram em contato e que desejam de alguma forma eternizar esses momentos através dos vídeos. Eu me chamo Malu Lucena, tenho 23 anos. Atualmente eu sou estudante de jornalismo, mas atuo enquanto social media, gerenciando e pensando estratégia de conteúdo digital para algumas marcas, algumas empresas. Crio conteúdo em uma agência de publicidade que atende à Assembleia Legislativa da Paraíba e cubro eventos na função de storymaker ou de produtora de conteúdo também, principalmente em eventos culturais. As pessoas que eu vejo que trabalham comigo, trabalham na mesma área de atuação que eu, viram nesse mercado da comunicação e principalmente na realização na produção audiovisual, alguma forma de captar recursos e de viver financeiramente disso. Eu que vejo o cenário, eu que gravo as pessoas, eu que me gravo, eu que edito, eu faço tudo majoritariamente sozinha. São esses os desafios, né, de ter entrado nesse estilo de trabalho que é cada vez mais comum entre o pessoal da minha geração. Assim como no passado e até no presente a fotografia era muito marcante e é muito marcante, os vídeos também o são. Eu trabalho produzindo conteúdo com celular, fazendo coberturas de evento com celular, trabalho planejando, né, redes sociais pelo computador. Minhas reuniões majoritariamente são pelo computador, então eu estou o tempo todo com meu olhar em telas. Como é uma atividade que você trabalha online, assim, então meio que quando eu tô descansando, eu tô acessando o celular. E quando eu tô trabalhando, eu tô acessando o celular. Então, na conclusão de horas do dia, né, no final do dia, acaba que você acaba perdendo umas 12 horas de tela. Eu sou até conhecida entre meus amigos e minha família, principalmente, como uma pessoa que não responde o WhatsApp, porque eu vou lhe responder assim, se for uma coisa de trabalho, mas se for uma coisa pessoal, eu não vou conseguir te atender. Eu quero fugir desse aparelho que se chama celular ou computador. E é bem cansativo, inclusive pro mental e pro físico, né? Porque chega a dar dores físicas de visão e cansaço. E a sua mente não para o dia inteiro. Então é o tempo inteiro que você está ali mexendo no celular, você tem ideias de vídeos para o seu trabalho e você não descansa. É difícil estabelecer horários quando nós não temos a segurança financeira. Mas se a gente não estabelece alguns horários, a gente vai caminhar a um quadro de descaso, de descaso com a nossa saúde mental. E a gente precisa ter este olhar para nós, para isso poder ser repercutido na nossa vida profissional também. Porque há uma repercussão nisso. Não adianta eu pegar direto e não achar que isso não vai influenciar a forma como eu vou tratar o meu cliente, a forma como eu vou me tratar nesse processo, a forma como eu vou tratar assim os outros indivíduos. Isso vai repercutir de alguma forma. E eu preciso ter este olhar para o meu descanso, para o meu lazer, para a minha saúde mental, física e espiritual. Seja dar uma caminhada pelo seu bairro, seja ir a uma casa com os amigos e escutar uma música, seja tricotar, seja desligar o telefone e ligar o ventilador e botar uma música rodando e você cantar na frente do ventilador. Mas que você consiga deixar de lado um pouco este uso excessivo de telas para que você se reabilite, para que você cuide nessa reabilitação social, cognitiva. É um investimento que você faz diário, na sua pessoa, também nos seus equipamentos e em plataformas que você utiliza, seja de edição de vídeos, quanto de edição de fotos, edição de armazenamento de arquivos. Então, tudo isso você precisa estar investindo e não é uma empresa que está acima de você que vai bancar esses investimentos. É você. Eu exerço todos os meus trabalhos, sejam eles
fixos ou enquanto freela, na condição de pessoa jurídica. Então, eu tenho autonomia sobre toda a minha rotina, apesar de ser muita demanda, né? Antes, havia uma segurança da própria carteira de trabalho, dos nossos direitos e da própria Constituição nos assegurando certas questões que são muito importantes. E hoje nós temos essa pejotização diversa e a CLT e a carteirinha azul, ela sendo escanteada. E isso não deixa de influenciar a nossa insegurança, que vai afetar a nossa autoestima, que vai nos trazer preocupações, angústias de, poxa, eu tô aqui, eu tô na universidade, eu tô lutando tanto para ter um futuro melhor, para ter um futuro estável, mas quando eu olho o presente, quando eu penso no futuro, me dá um desânimo muito grande. E é isso que este jovem vem enfrentando. Nós estamos falando do microempreendedor individual. Essa pessoa, esse microempreendedor, esse MEI, ele não é um empregado. Inclusive, para que ele se caracterize como um microempreendedor individual, ele não pode ser empregado, ele não pode ser subordinado a uma estrutura. Em muitas áreas de atuação, e aqui a gente pode citar os profissionais de marketing, que prestam serviços muitas vezes, inclusive, a mais de um empregador, a mais de uma empresa ao mesmo tempo, eles formalizam esse MEI, eles têm um CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, para que ele possa, principalmente, emitir notas fiscais com benefícios tributários. E esse regime ele é facilitador porque são empresas com faturamento menor, eles têm benefícios como o pagamento de impostos mais baixos, como isenção de alguns outros impostos e taxas, não podem ter sócios, dentro de uma sequência de exigências da própria legislação. Quando eu resolvi criar um CNPJ e virar um empreendedor, foi muito na necessidade. Comecei a vasculhar o site do Sebrae atrás de vídeos, atrás de reportagens, atrás de notícias e coisas do tipo que pudessem me fornecer algumas informações sobre o que é o CNPJ ou o que eu faço quando eu abro um CNPJ, o que é abrir uma empresa. Há uma série de direitos assegurados aos empregados seletistas que os prestadores de serviço, como MEI ou alguma outra forma de CNPJ, não serão assegurados. Que seriam o 13º, as férias com 1/3, o recolhimento do FGTS, o recolhimento das contribuições previdenciárias, que são as contribuições pagas ao INSS, a possibilidade de um benefício previdenciário, por exemplo, no caso de doença, no caso de acidente de trabalho. A alternativa que eu sempre sugiro é o bom senso, né? É o pensar no futuro. É o ter uma poupança, é ter uma reserva de emergência. Eu tento me programar para que isso não vire eu tenha mais custos do que ganhos e não consiga ter uma reserva financeira. Como autônomo, você precisa se preocupar com o que você ganha, com o que você investe. Você precisa ter um lucro também para a sua empresa. Eu tento deixar uma rotina mais certinha possível, porque senão eu fico maluca da cabeça. Então, eu tenho os dias que eu vou ficar home office e tem os dias que eu preciso sair para fazer uma gravação. Geralmente são eventos corporativos, festas, e aí fico, varia muito, mas de 2 a 3 horas no local, faço a captação e já começo a edição, seja através de stories, em cobertura em tempo real, ou através de aftermovie, que é entregue até um dia depois da realização do evento. Muitas empresas desejam ter seus momentos, seus eventos captados e relembrados no futuro, e também pessoas que, de alguma forma, a sua área de atuação precise e mereça uma devida atenção nas redes sociais, por exemplo, com criação de conteúdo. Como a marca utiliza o ambiente digital, as redes sociais, e-commerce, marketing, para se conectar com o público? Eu diria que é a principal vitrine da SOE, né? O que
possibilitou a SOE estar aqui após 6 anos e ganhando força, ganhando corpo cada vez mais. A SOE é um micronegócio, né? É uma startup por conta dos programas de inovação que a gente participa. Então, uma produção que respeita os processos, as pessoas e tem um posicionamento especial para olhar para o feminino. Nós somos uma empresa formada por mulheres, a gente privilegia as mulheres nas nossas contratações e a gente procura entender os processos, a produtividade cíclica e tudo que está relacionado ao feminino para criar uma forma de gerenciar o negócio de uma maneira mais justa. A gente também dá preferência a fornecedores paraibanos, em primeiro lugar, nordestinos, quando possível, e nacionais. Isso desde a compra do acrílico, né? Nossas fábricas são nacionais, até a gráfica que imprime nossas sacolas. Então, esse olhar regional da economia local está em tudo. Só é um rio. João Pessoa nasce às margens do rio Sanhauá. E a gente pensou, vamos usar Sanhauá. Só que aí ninguém ia nos perguntar. Então a gente escolheu o Rio Soé, que é o rio da guia, um rio que divide Santa Rita e Lucena. Tudo da SOE é de conexão com a Paraíba. A SOE existe para reforçar esse eu regional, essa autoestima paraibana. Os acessórios, principalmente os brincos, eles pareceram na época uma solução muito estratégica e aí vem se provando ao longo desses anos, porque a gente leva essa mensagem sobre a Paraíba para perto do rosto, para perto do sorriso. Então é uma mensagem que chega muito rápido. Desde o início, os brincos já nasciam com essa missão. Eles nasciam com uma história de conexão com a Paraíba. Mas foi com o caminhar que a gente passou a atrelar essa narrativa. Porque as pessoas perguntavam, a gente contava, mas aí quando elas compravam, essa história meio que ia se perdendo. Então a gente entendeu que o produto precisava ter a narrativa atrelada. Então foi por isso que a gente passou a trabalhar mais vídeos, trabalhar mais legendas. No próprio brinco, a pessoa no encarte dele, na tag dele, vai a história por trás. No site tem a história do brinco. Então a gente percebeu que a SOE, os brincos da SOE não é só o design, ele é principalmente a narrativa. Com pesquisas que a gente realizou junto aos clientes do porquê você compra a SOE, o design é importante, mas é principalmente a história que convence as pessoas a comprarem. Elas realmente têm essa necessidade de dizer, eu estou usando a Paraíba, seja por meio de falar de Margarida Maria Alves, seja por meio das expressões culturais do São João, enfim, tantas outras histórias que a SOE já contou. Acho que a comunicação é uma grande fortaleza da SOE. Então eu vejo que é uma profissão de muito valor agregado, muito valor social, porque eu capto momentos, eu registro momentos de pessoas, de empresas que precisam desse tipo de serviço justamente para marcar na história. A gente consegue vender melhor e vender mais porque a gente comunica bem o que a gente entrega.